Obrigado, Senhor, por essa manhã, por cada um, Deus, que o Senhor trouxe aqui, por esse tempo que o Senhor nos reservou, de adoração, de comunhão, Pai, de intimidade contigo, com a Sua palavra, Deus. Te agradecemos pelas músicas que cantamos, pelo texto que nós lemos e pela comunhão, Pai, que nós estamos experimentando esta manhã. Receba, Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, que possamos, ó Pai, a todo tempo, estarmos de fato com corações abertos, para ouvir a Tua palavra, Deus, com mentes abertas para ouvir a Tua palavra, sermos moldados pelo Senhor, sermos aperfeiçoados por Sua graça, Deus, e aí também para experimentarmos transformação em nossa vida no dia a dia. Nós te agradecemos porque Suas misericórdias, elas são eternas, elas duram para sempre, e o Senhor não é como nós, Deus, que mente, pelo contrário, aquilo que o Senhor promete, o Senhor faz, aquilo que o Senhor diz que irá executar, de fato executa, e nós podemos realmente descansar nessa esperança e nessa graça que é real sobre nossas vidas. Graças nós te damos, ó Deus, oramos por essa mensagem também, pelo texto, que o Senhor fale aos nossos corações, que Teu Santo Espírito tenha liberdade, ó Deus, em nosso meio, e que ao contemplarmos sobre o Seu reino, contemplarmos sobre a Sua igreja, sobre nossas vidas, possamos encontrar graça, leveza, ó Deus, mas também encontrarmos confrontação com a Sua palavra. Graças nós te damos e oramos, ó Deus, em Teu santo nome. Amém. Amém, queridos? Marcos capítulo 4, abram suas Bíblias, Marcos 4, estamos caminhando para o fim do capítulo 4 de Marcos, dessa exposição. Vamos ler do verso 26 até o verso 32, eu estou lendo na revista e atualizada. Diz o seguinte: disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim um grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. Disse mais: a que assemelhamos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves dos céus poderem aninhar-se à sua sombra. Bom, onde nós estamos, né? Chegando até esse texto. Nós estamos aí há 2 domingos falando sobre Marcos 4 e estudando sobre as parábolas. Há 2 domingos atrás falamos sobre a parábola do semeador, falamos sobre o reino, né, que ele é semeado através de uma ação. O homem ele sai, semeia, ele lança essa palavra e ela encontra alguns solos. E ao encontrar alguns solos esses ela vai germinar, outros solos vai morrer essa semente, vai matar essa semente. Na semana passada nós vimos sobre o reino que não fica oculto. Esse mesmo reino que é anunciado, que é pregado, agora Jesus vai dizer que ele é como a luz. E nós não podemos esconder uma luz. Não se pode esconder uma candeia debaixo de um alqueire ou debaixo de uma cama. Por qual razão nós iríamos estar acendendo alguma lâmpada e então apagando essa lâmpada e não deixando essa lâmpada brilhar? E no texto de hoje, Jesus vai falar como esse reino cresce, como nós podemos ver esse crescimento do reino. Percebem aqui que tem uma continuidade do texto, queridos? Nós temos o início, o semeador, a semente, encontrando solos. Depois nós encontramos sobre quando a luz encontra o coração e uma transformação precisa acontecer quando essa luz encontra. E agora Jesus vai falar como que esse reino cresce, de que forma nós podemos experimentar esse crescimento. Bom, uma frase, uma pergunta que eu gostaria que ficasse reverberando na sua mente é: como o reino de Deus, ele se desenvolve? Como o reino de Deus se desenvolve, queridos? Bom, crianças, preste atenção aqui. Tem uma coisa que eu sei que vocês gostam muito de fazer quando o culto acaba. O que é? O que vocês gostam de fazer quando o culto acaba lá fora? Eu sei que é brincar, mas tem uma coisa que vocês ficam procurando e colocando um copinho descartável. O que é? Semente. Lá fora é cheio de semente, não é? Cheio de sementezinhas. E o que a semente ela acontece? Se você pegar uma semente e plantar na terra, o que acontece?
Ela vai crescer e vai virar uma árvore. Essas sementes que vocês pegam os frutos, elas foram de uma árvore que foram plantadas, não é? Então, sabe o texto que a gente acabou de ler? Ele vai falar algo semelhante a isso, só que ele fala de uma semente muito pequena. Essa semente que vocês pegam, ela é grande comparada à semente da mostarda que Jesus falou aqui. Você sabia que o tamanho de uma semente de mostarda, ele é quase 1 milímetro? Quanto que é 1 milímetro? 1/10 de 1 centímetro. Não ajudei vocês, né? Ou seja, é muito pequena uma semente. E essa semente, quando plantada, ela cresce e ela vira uma grande hortaliça. O que eu quero falar para vocês, meninos, é que o reino de Deus, ele é como uma semente bem pequena e que ela precisa passar por um processo de crescimento. Ela vai germinar, vai crescer, vai dar fruto e no tempo certo ela vai morrer, vai ser ceifada. Morrer não, ela vai ser ceifada, ela vai por um outro propósito e vocês vão entender. Bom, o desenho que vocês receberam aí é um processo de uma semente que é plantada, germinada, crescendo e dando frutos. Assim é o reino de Deus também. Bom, para os adultos, trazendo esse contexto, essa ideia, nós temos aqui 2 parábolas que Jesus nos apresenta sobre esse crescimento acerca do reino. A primeira parábola é que a semente, ela cresce sozinha. Olha que interessante, o homem lança a semente, está dizendo, disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. O que nós já observamos aqui, queridos? Que há uma responsabilidade humana, e responsabilidade essa muito real. Jesus está dizendo que o reino de Deus é como um homem que está lançando as sementes à terra. É só voltar também lá no outra parábola, que o semeador saiu a semear, ou seja, existe uma responsabilidade humana nesse plantio, nessa propagação sobre o reino de Deus. E o que Jesus está falando? E Deus vai usar, queridos, os meios que é o anúncio, que é a pregação, que é o ensino, que é o testemunho, para justamente fazer com que essa semeadura ela possa frutificar. Mas olha que interessante, Jesus vai dizer, um homem na sua responsabilidade sai e começa a semear. Depois dormisse e levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Olha que interessante, o homem ele dorme e se levanta. Ele assume a sua responsabilidade, ele sai, ele anuncia, ele planta a semente, mas ele volta, dorme e se levanta. O que a gente observa aqui, queridos? A vida comum entrando no seu curso, o homem seguindo a sua vida comum e ordinária, e nesse meio tempo da vida comum, dormir e levantar e viver a vida, alguma coisa acontece, a semente ela germina e ela cresce, e Jesus vai dizer, o homem que plantou a semente, que seguiu a sua vida, que dormiu e que levantou, não sabe ele como essa semente germinou e cresceu. Jesus está dizendo. O homem não sabe como ela cresceu e como ela germinou. O ponto claro aqui, queridos, é que o homem ele participa sim do processo de crescimento e desenvolvimento do reino de Deus, mas ele não controla esse processo de desenvolvimento e crescimento do reino de Deus. O homem ele não injeta vida na semente, ele não governa com força o crescimento dessa semente, e ele não domina o mistério de que está acontecendo debaixo da terra. É nítido aqui para nós que as atribuições do homem é uma só, e quando eu falo homem, é nós, a humanidade, é uma só. Lançar e plantar a semente, o que acontece depois disso, queridos, não temos como fazer nada, nenhuma etapa desse processo. Interessante, Jesus vai dizer que o homem não sabe como ela germinou. Versículo 28, a terra por si mesma frutifica. O que significa isso? Primeiro eu vou dizer o que não significa. Não significa que a criação ela é autônoma da separação de Deus. Não significa isso. Mas significa que há uma força de crescimento que o homem não produz. Nenhum homem nessa terra, debaixo dos céus, tem alguma força em si para fazer com que a terra possa, de fato, germinar, a semente germinar, crescer e gerar uma semente. Não há nada que nós possamos fazer. E pensando sobre o reino de Deus, queridos, o reino carrega em si
por ação de Deus, uma vitalidade que não depende da genialidade do semeador. Eu quero dizer aqui que sobre o reino de Deus, Jesus está dizendo, a que assemelharemos o reino de Deus? O que podemos dizer sobre o reino de Deus? O reino de Deus vai frutificar independente da ação minha e da ação sua. Não há nada, meus irmãos, que eu e você possamos fazer para que o reino possa frutificar. O que nós podemos fazer? Lançar a semente, plantar a semente e seguir a vida, o seu curso natural, dormir e levantar, e a vida ordinária. E a terra por si só vai frutificar, e a terra por si só vai mostrar a grandeza de Deus através desse processo de germinar, de crescer e de dar muitos frutos. É importante aqui, meus irmãos, que Jesus está diminuindo a pretensão humana de controlar aquilo que só Deus pode fazer viver. Jesus aqui está diminuindo a minha e a sua pretensão de acharmos que podemos dar vida ou fazer algo acontecer. E o texto é muito claro, o homem não sabe como, mas a terra por si só, ela vai frutificar. E aí Jesus vai dizer, dentro dessa terra que frutifica, ele apresenta aqui algumas etapas desse processo de crescimento. E ele fala, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Perceba aqui que Jesus está dizendo que há um processo, que há uma forma com a qual o reino está se desenvolvendo. A semente é plantada, o homem não tem mais o que fazer, ela vai frutificar, ela cresce, ela gera uma espiga, ela gera a erva, depois a espiga e depois, por fim, o grão cheio nessa espiga. E aqui a gente já entende, irmãos, que o crescimento do reino, ele é real, ele é gradual e ele também é ordenado. Não é aleatório, não é simplesmente um movimento, bota um dedo para onde o vento vai. Não, não é dessa forma. É de fato algo processual aqui. Tem alguma coisa que acontece que foge completamente de nós, homens. E vejam, que Jesus fala de processo aqui, queridos. E é interessante também que esse processo que Jesus já fala, logo no início, sobre o reino, isso corrige a nossa pressa humana. Vamos falar mais sobre isso para o final aqui. Porque nem tudo que aparece pronto, que aparece realizado, completo, deveria ser de fato uma perspectiva sobre um reino, se não houver um processo de crescimento por trás de tudo isso, queridos. O fato aqui de ainda não estar pronto, e obviamente está falando sobre a colheita, né? Vai dizer, a terra frutifica quando o fruto já... Primeiro a erva, depois a espiga e por fim um grão cheio na espiga. E versículo 29. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. Jesus está dizendo que nesse processo sobre o reino, tem algo que ainda não está concluído, que é o versículo 29. E quando estiver concluído, e quando estiver de fato pronto, algo vai acontecer. A foice irá retirar essa espiga, porque ela está no processo de maturidade. Ou seja, esse processo que Jesus está mostrando sobre o crescimento e sobre o reino, ele é um processo que tem uma culminação, ele vai chegar num fim, no versículo 29. Essa ceifa que nós enxergamos aqui no versículo 29, é o que nós entendemos hoje como já e ainda não. Nós já experimentamos o reino de Deus. E aí nós estamos batendo essa tecla veementemente dentro de Marcos. Lá atrás, no capítulo 1, Jesus inaugura o reino de Deus na sua pessoa. E quando ele inaugura esse reino, ele começa o que era capacitar homens e mulheres para que eles fossem semeadores e lançassem essa semente, para que essa mensagem sobre ele pudesse germinar, crescer, dar frutos, e quando for o tempo oportuno, o próprio Deus, Senhor sobre os céus e a terra, Rei sobre todas as coisas, virá com a foice, irá remover as espigas, e aí sim, estaremos no céu reinando eternamente com o Senhor. Sim, de fato, eu creio que o verso 29, ele é um verso apocalíptico, é um verso que nos faz olhar lá para frente, olhar de que o reino, ele está acontecendo de forma gradual. Nós não temos ainda o reino por completo, o perfeito ainda não voltou, o perfeito não está aqui entre nós, ele vai voltar, e quando voltar, a foice virá, não no sentido ruim, mas no sentido de levar os seus frutos para reinar com ele eternamente. É isso que Deus está dizendo. Jesus está falando, assim é o reino de Deus.
eu inicio o reino, eu dou a vocês a mensagem, a semente, vocês espalham, e o resto acontece pela minha graça soberana, e vocês não têm nada que podem fazer sobre isso, exceto serem obedientes e lançarem a semente. Depois Jesus vai falar agora sobre uma outra parábola sobre o reino. Ele vai falar sobre o grão de mostarda. Aqui Jesus muda um pouco a ênfase, queridos, do que ele está dizendo. Na primeira, ele responde a pergunta: como é que esse reino cresce? A gente vê, através de um processo. E agora é uma segunda pergunta: como começa e onde termina esse reino? E Jesus vai usar o grão de mostarda aqui como uma imagem para exemplificar, para mostrar a origem, como começa esse reino e qual é o destino final desse reino. Bom, não sei se vocês já viram, se não, depois dão um Google aí e pesquisem o tamanho de um grão de mostarda. É um cisco. Se você ver assim umas imagens, ela está um cisco na ponta do dedo. Ela tem de 1 a 2 milímetros, ou seja, é um trem muito pequeno, muito pequeno. E Jesus está dizendo que esse trem muito pequeno, obviamente figurado, esse trem muito pequeno, é como o reino de Deus. É como um reino que é plantado, e aí nós não temos nenhuma ação. Ele vai germinar, vai crescer, vai dar as suas hortaliças, os seus frutos, e vai ser algo muito grandioso. Vamos lá, versículo 30, disse mais ainda: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola nós apresentaremos o reino de Deus? É como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita os grandes ramos, a ponto de as aves dos céus poderem aninhar-se à sua sombra. Jesus, meus irmãos, está nos ensinando aqui, logo de cara, que o reino de Deus, ele não pode ser julgado pela aparência inicial. Porque se a gente fosse parar, pensar e analisar, caramba, como assim? Deus. E outra coisa, a gente também sempre tem que ler esses textos tentando imaginar a mente do ouvinte lá atrás. Porque hoje a gente sabe, a gente entende de Gênesis, Apocalipse sobre reino, quem é Deus e toda a história, mas aqueles ouvintes não. Jesus está dizendo: olha, o meu reino, ele é semelhante a algo que vocês desprezam. Ele é semelhante a algo tão pequeno, mas tão pequeno, que aos seus olhos não tem efeito algum na sua vida comum, diária e ordinária. Este é o meu reino. E este reino não pode ser julgado pela sua aparência inicial, queridos. Interessante que Jesus corrige aqui o coração que despreza o que ainda parece modesto. O reino, meus irmãos, ele pode parecer insignificante aos olhos do mundo e ainda assim carregar em si a certeza de um fim grandioso. Jesus vai falar que esse grão de mostarda, tão insignificante, quando plantado, cresce, germina, vai dar grandes hortaliças, ele é capaz de poder permitir que as suas sombras abriguem até as aves. Olha que interessante que Jesus está mostrando que o reino, embora ele começa pequeno, ele não termina pequeno. Embora o reino venha de algo insignificante, ele terá um fim tão grandioso. Não estou dizendo que o reino vem de algo insignificante, estou dizendo que a imagem que Jesus usa é uma imagem que traz uma conotação de insignificância, mas que em si, quando plantada, germinada, crescendo, vai ter um fim grandioso. Ele vai crescer de modo que a sua presença seja amplamente inegável, queridos, de forma que até as aves possam se esconder debaixo de suas hortaliças, de suas folhas, debaixo que ele possa abrigar até os seres insignificantes debaixo de suas graças. Assim é o reino de Deus. A segunda parábola, irmãos, elas combate a nós esse desprezo pelas coisas pequenas e pelos pequenos começos. Desprezo esse que muitas vezes nós somos mestres em fazer quando rejeitamos as pequenas coisas de Deus. Bom, o eixo cristológico dessas duas parábolas
está no que nós falamos lá atrás, no versículo 14 e 15 do capítulo 1. Com Jesus falando sobre o seu reino. Arrependei-vos e crede no meu evangelho. Arrependei-vos e crede na minha mensagem, porque o reino de Deus está próximo. Lá atrás, Jesus, na sua primeira aparição, ele inaugura esse reino. Ele inaugura esse mistério que eles não entendem, que eles não conseguem compreender. Lá atrás, Jesus estava dizendo que o reino tão aguardado, tão esperado, tomou forma na sua pessoa, tomou forma na sua mensagem, tomou forma no seu agir. E essas parábolas, elas começam a explicar como Deus está agindo no próprio ministério de Cristo e no próprio mistério que envolve Cristo. Se nós olharmos aqui aos olhos humanos, irmãos, esse começo, ele realmente parece algo muito pequeno. Vejam bem, um rei que nasce no estábulo, um rei que nasce à margem da sociedade, um rei que não traz ouro, um rei que não traz glória, um rei que não traz majestade, um rei que não traz império, um rei que não tem nenhum poder humano palpável como era de se esperar. E mais ainda, lembre de Israel, que teve grandes reis, Davi, Saul, teve reis bons, reis maus. Lembre que tiveram juízes, pessoas que foram de fato líderes para eles, e quando eles tinham na mente de que o Messias, o resgatador, alguém viria, a imagem que vem não é de um grão de mostarda, uma coisa mínima à margem da sociedade, não, é de alguém poderoso, de alguém forte, de alguém que de fato viria com tudo, menos humildade, menos pobreza e menos gente seguindo. Jesus começa o seu reino com as coisas pequenas, irmãos. Galileia, discípulos comuns, nada de triunfo, oposição, mas com graça. E Jesus está dizendo: não desprezem esse começo. Não desprezem o começo daquilo que mudará a história. O reino, meus irmãos, já está presente. Mesmo que a sua glória ainda não tenha aparecido em plenitude, porque um dia virá com a ceifa, com o facão e ceifará. Mas o que nós não podemos, irmãos, é desprezar o começo e o processo desse reino que Jesus está nos ensinando aqui. Bom, nessas parábolas, elas não falam sobre o meu e sobre o seu processo. Isso é algo que tem que ficar bem claro para nós aqui. Elas falam sobre o reino de Deus chegando em Cristo Jesus. E Deus vai usar, irmãos, os seus meios e meios humanos para que esse reino possa propagar, crescer e se difundir. Mas o crescimento dele pertence única e exclusivamente a Deus, e não a mim, não a você, e não ao que nós podemos fazer. O reino ele vai crescer de forma real, gradual, misteriosa e de forma certeira, por causa da boa mão de Deus operando, e não pelo aquilo que nós podemos fazer, ou pelo aquilo que nós achamos que temos o poder ou a condição de fazer. Isso nos ensina, irmãos, na confiança do modo como Deus faz avançar o seu reino. Mas Jesus aqui não está nos dando uma explicação neutra somente sobre o reino. Quando ele ensina como o reino cresce, ele também vai corrigir, meus irmãos, o nosso olhar, como nós enxergamos a igreja, como nós enxergamos a vida ordinária, a vida comum. Afinal de contas, quando falamos sobre o reino, nós também estamos falando sobre as esferas da nossa vida, se estamos debaixo deste reino. É impossível nós desmembrarmos, aqui é somente reino e aqui agora eu vou lidar a minha vida, minhas particularidades, vou lidar com os meus desejos, vou lidar com a igreja. Não, todas as coisas estão debaixo do mesmo guarda-chuva. Se o reino de Deus avança, consequentemente a sua igreja também avança. E se a sua igreja também avança, algo está acontecendo na minha e na sua vida. Então enxergar esses textos, entender essas aplicações, é algo que faz muito sentido, queridos. Ver como vivemos debaixo do reino, experimentando processo, graça e olhar para essas coisas.
E se Jesus está certo, e de fato Ele está, então o nosso problema muitas vezes, irmãos, é que nós queremos reconhecer o reino só quando ele parece já em uma árvore. Veja bem, nós temos pouca paciência para semente. Nós temos pouca paciência para começos. Nós temos pouca paciência para processos. Muitas vezes nós queremos ver as coisas logo de cara, com grandeza, com glória, com força, com algo que seja de fato mensurável. E nós desprezamos, grande parte das vezes, os começos e os processos. Esse texto, meus irmãos, nos ensina, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês, porque foi pesado para mim, pesado no bom sentido, nos ensina a não desprezarmos os pequenos começos de Deus na vida. E esse foi o escândalo do ministério de Jesus. Como nós já falamos, as pessoas esperavam um Jesus muito diferente. Não o Jesus que estava se apresentando a eles. As pessoas esperavam um Jesus que de fato desembainhasse a sua espada, viesse no cavalo branco e trouxesse milhares de exércitos com ele e matasse ali os romanos, livrasse dos fariseus, da religiosidade e resgatasse o povo. E esse foi o maior escândalo do ministério de Jesus, porque ele vem de uma forma muito diferente. O reino de Deus, ele estava ali, meus irmãos, diante deles, mas sem a aparência que muitos esperavam. E nós muitas vezes repetimos esse erro, irmãos. Nós muitas vezes fazemos isso com a igreja. Muitas vezes nós fazemos isso com a obra de Deus. Muitas vezes nós fazemos isso com a nossa própria caminhada. Todas as vezes que nós desprezamos os pequenos começos de Deus, todas as vezes que nós desprezamos as pequenas sementes na nossa vida, porque nós queremos grandes coisas, grandes frutos, grandes sombras, ignoramos os processos pelos quais nós passamos, irmãos. Uma igreja, ela pode adoecer quando ela despreza justamente aquilo que Deus mais usa, irmãos. Quando ela se cansa do ordinário da vida. Quando ela acha pequeno demais o culto fiel a Deus, a oração simples, a palavra que é exposta com seriedade, a ceia, o discipulado, a formação das crianças, as conversas que nos corrigem, que nos confrontam, que nos moldam, os vínculos que são construídos devagar. Quando nós achamos pequeno demais essas coisas e queremos grandes coisas, nós desprezamos os pequenos começos de Deus. Queremos uma igreja madura, firme e bonita. É fato que nós queremos. E isso não é errado desejar, irmãos. Não é errado desejar que essa igreja esteja repleta de gente, com os bancos cheios, e que a gente tenha uma dor de cabeça de ter que fazer 2, 3 cultos no domingo. Não é errado desejar isso. Pelo contrário, devemos sim desejar essas coisas. O erro é querer arar a árvore e desprezarmos a semente. O erro é querermos logo o resultado final sem nós passarmos pelo processo dessas coisas, sem nós sequermos plantarmos sementes e experimentarmos o processo. O erro está no desejo de sonhar e de desejar o fruto de grandes coisas, sem ao menos sequer descansar no cuidado e na graça de Deus com tudo isso que envolve. Falamos sobre igreja, mas também precisamos falar sobre a vida aqui, irmãos.
Muitas vezes nós desprezamos os pequenos começos de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós ignoramos as pequenas sementes que são plantadas por nós julgarmos que aquelas coisas elas são insignificantes. Muitas vezes nós ignoramos conversas simples, abraços simples, respostas simples, coisas que talvez são pequenas demais, mas que têm um peso eterno muito grande e que moldam de fato as nossas vidas. E tudo isso por desejarmos e ansiarmos por um resultado final grandioso e belo. O reino de Deus, meus irmãos, também é vida ordinária. É vida de domingo a domingo, nas horas fechadas das nossas agendas, nas reuniões que temos em nossos trabalhos, nas conversas que temos que ter com os filhos, com os chefes, com as esposas, nas compras ao mercado, enfim, na vida ordinária. O reino de Deus também está ali nessas coisas simples. E Deus pode, sem sombra de dúvidas, irmãos, fazer grandes começos com essas coisas. Nós também não podemos, meus irmãos, tentar controlar o que só Deus pode fazer crescer. Nós vemos aqui que o homem da parábola, ele semeia. Há de fato trabalho, há responsabilidade, há também aqui uma obediência com esse chamado. Ninguém aqui deve sair daqui pensando que não precisa fazer nada, irmãos. Como nós dizemos, o crescimento ele vem de Deus, nosso papel é só lançar. Não, nós não devemos sair daqui achando que somente lançar a semente e fazer mais nada. Não, nós precisamos sim ouvir, anunciar, ensinar, perseverar, servir. Nós precisamos obedecer, orar, lutar contra o pecado, permanecer firmes, precisamos cultivar a comunhão, precisamos cuidar da nossa casa, cuidar dos irmãos, precisamos andar em fidelidade, nós precisamos andar com vidas em santidade. Ou seja, existe um grande processo da nossa vida ordinária que ela acontece, não é simplesmente deixar que Deus faça as coisas, não. Há sim o nosso papel, olhando para o reino, há sim o nosso papel de plantar, de anunciar, de propagar, há sim. E olhando para nossas vidas, há sim uma responsabilidade nossa, a partir do momento em que nós somos movidos e impelidos pelo Espírito Santo, para vivermos uma vida que vai de fato lutar contra tudo aquilo que vá contra a graça de Deus. E mais ainda, queridos, entendendo que nós não podemos controlar aquilo que só Deus pode fazer crescer. Não há mérito em nós, não há força em nós, não há condição em nós para fazer com que coisas que nós julgamos e achamos que deveriam de fato prosperar e crescer, possam ser pelas forças dos nossos braços. Mas há em nós responsabilidades que permitirão que Deus possa, pela sua graça, mover e construir, solidificar e dar vazão para todas essas coisas. Nós servimos e Deus vai dar o crescimento, nós semeamos e Deus vai fazer viver, nós obedecemos e Deus continua sendo o Senhor, queridos. Uma aplicação prática aqui para nossas vidas, né? Já repararam como nós estamos vivendo cansados, tensos e às vezes apertados por dentro, como se tudo dependesse de nós? Como se a vida espiritual, e aí para os pais que têm filhos mais velhos, dependessem de vocês? Vocês têm sim a sua responsabilidade, mas nem tudo depende de vocês. Como se a igreja ela dependesse inteiramente de nós, do nosso esforço, do nosso braço, da mensagem, das coisas que nós fazemos, e também como se a nossa própria santificação dependesse inteiramente da nossa força. Já repararam, irmãos, como muitas vezes nós acabamos colocando sobre nós a responsabilidade de fazer com que essa semente ela germine, ela cresça, ela dê fruto? Jesus está ensinando que o nosso papel é ser obedientes, sermos fiéis, fazemos a nossa parte.
E aí vai entrar tudo que nós sabemos sobre santidade, sobre fidelidade, sobre perseverança e por aí vai. Mas o crescimento, as mudanças, os frutos, vem da graça de Deus operando. E não do nosso braço. E não daquilo que nós podemos fazer. Porque o semeador, ele dorme e se levanta. E ele não sabe como a terra germinou, como a terra cresceu. E quando eu falo que nós não podemos sair daqui pensando que nós não podemos fazer nada, é no sentido de que há um grande erro nosso de depararmos com tudo isso e acharmos que agora tudo é graça de Deus e Deus vai executar e fazer todas as coisas. Eu posso abrir as mãos e Deus vai inculcar nos meus filhos o conhecimento, vai inculcar nos meus filhos a graça, vai inculcar nos meus filhos a obediência. Não. Existe um papel muito importante nosso nesse processo. Mas o grande ponto é que nós não podemos tomar o lugar de Deus nesse processo, queridos. Descansar em Deus não é abandonar a obediência. Descansar em Deus é abandonar a arrogância de controle, irmãos. Descansar em Deus é abandonar a arrogância dos nossos controles. Respeite também o tempo do amadurecimento. Jesus falou, primeiro a erva, depois a espiga, por fim um grão cheio. Aqui há um processo bem simples, irmãos. Há um processo de plantar, de crescer e de colher. Muitas vezes nós não gostamos do processo. Muitas vezes nós não gostamos de passar por um longo período até esperar que as coisas possam crescer, germinar e dar frutos. Nós gostamos do pronto, nós gostamos daquilo que está resolvido, nós gostamos daquilo que é visível, daquilo que é palpável. Afinal de contas, quando você planta, até que aquilo começa a nascer e você vê que está realmente acontecendo, você não sabe o que está acontecendo debaixo da terra. E há um processo acontecendo. E respeitar o tempo de amadurecimento é algo muito importante, queridos. Porque veja bem, uma igreja, ela não amadurece num salto. Uma pessoa, ela não cresce em santidade do dia para a noite. Um casamento, ele não vai florescer do dia para a noite. Os filhos não são formados no dia para a noite. Existe um processo em tudo isso. E o grande problema muitas vezes é a nossa expectativa por de fato queremos coisas rápidas, concretas, entregas, coisas palpáveis. Ainda mais nos dias de hoje que são tudo fácil, tudo muito prático, tudo muito alcançável. Não precisamos muitas vezes gastar tempo sequer para comer. Podemos muitas vezes ir lá, pedir e pegar sem gastar um tempo de um preparo. Vejam como nós estamos nos condicionando a não enxergar os processos. Porque nós queremos as coisas rápidas e práticas já em mãos, queridos. Há muita angústia desnecessária, porque nós queremos colher numa estação em que Deus ainda está formando raízes. E nós poderíamos evitar muito facilmente tentar colher antes do tempo, respeitando os processos para essas coisas. Bom, esse texto nos chama a ter uma paciência, mas sem nos acomodarmos, e também para continuarmos fiéis, entendendo que Deus está conduzindo todas as coisas. E também para entender que a erva, a espiga e a grão cheio, há um processo. E desprezar, irmãos, as etapas é desprezar a própria sabedoria de Deus. E por fim, esse texto vai nos encorajar a viver com esperança. Porque só estamos aqui porque tem algo muito maior que move o nosso coração. Algo muito maior que nos impulsiona a estarmos aqui. Algo muito maior que preenche as nossas vidas.
algo muito maior que nos dá uma esperança que nada e nem ninguém poderia nos dar. E algo esse tão maior que ainda não está maduro ao ponto de ser ceifado. Vivemos com a esperança de que Jesus voltará e reinará eternamente, e nós reinaremos com Ele eternamente. E um dia, irmãos, tudo vai fazer sentido. Pode ser que a gente não tenha as respostas, mas um dia tudo fará sentido. Um dia tudo fará sentido para as sementes lançadas que não germinaram, para os processos longos, para os longos períodos de invernos, para as colheitas rasas, para as colheitas fartas, para as tristezas e as angústias. Um dia tudo vai fazer sentido. Quando o fruto estiver maduro, fará sentido. Bom, o Senhor hoje nos chama ao arrependimento, nos chama à fidelidade e nos chama à esperança. E eu te convido, meus irmãos, realmente a descansar nesta mensagem. Entender que o reino ele é de Deus, não é nosso. A graça é dada por Ele, o crescimento é dado por Ele. E o nosso papel nessa história toda é sermos obedientes e plantarmos as sementes e vivermos esse reino. O reino grandioso de Deus, o reino invisível, mas o reino visível. A igreja, a vida ordinária, o trabalho, a família, tudo que permeia as nossas vidas. E Jesus está nos mostrando que acontece por causa dele, por causa da graça dele. Volto lá atrás na parábola da semana passada. Não se pode esconder essa candeia, não se pode apagar essa luz. Quando encontramos essa mensagem, quando encontramos essa verdade, nós não podemos escondê-la, nós devemos de fato deixar que ela ilumine nossos corações, ela nos guie, promova mudança e transformações em nossas vidas. Que possamos viver, irmãos, esse reino de Deus com leveza, com graça, com misericórdia e principalmente na dependência do Senhor, respeitando as etapas, o processo e não desprezando os pequenos começos de Deus. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por essa mensagem, obrigado pelo seu cuidado, obrigado por essa igreja, obrigado, Deus, pelos meus irmãos aqui presentes e obrigado, Pai, por o seu reino. Obrigado pela sua mensagem, que ela é real, ela é viva e ela nos mostra e ensina, Deus, como nós podemos nos relacionar contigo, Jesus. Nos ajude a viver sempre em dependência do Senhor, a dependência da sua graça sobre nossas vidas, a dependência, Deus, do seu agir em nós, ó Pai, a não desprezar os pequenos começos, a não pular as etapas, os processos e a ter uma esperança viva, Pai, no coração de que o Senhor voltará e reinaremos eternamente contigo um dia, Jesus. Nós te agradecemos e oramos, ó Pai, em teu santo nome.